Dia 31 de outubro é Dia da Reforma Protestante. Se você quer saber mais, fica até o final desse vídeo que tem um conteúdo muito bom vindo aí. Então, gente, você que tem acompanhado o nosso canal, hoje nós estamos aqui para comemorar esse mês, dia 31 de outubro, nós fazemos aniversário. É o dia da Reforma Protestante. E esse mês, em homenagem a isso, eu vou falar aqui no canal sobre os 5 solas da Reforma Protestante. É 5 solas dos sapatos, como minha esposa falou. É 5 solas da Reforma Protestante. Então, gente, você que tem acompanhado aí o nosso canal, já fiz um vídeo falando sobre a história de Lutero. É muito importante você entender. Vou deixar o link na descrição, tá top falando. É o nosso primeiro vídeo Black State, né? Que eu não apareço, mas tá top a edição falando sobre a história de Lutero. E eu aconselho que você, ao término desse vídeo, assista esse vídeo de Lutero para entender melhor ainda a Reforma Protestante. Então, não sei se você sabe já, a Reforma Protestante aconteceu em 1500 e pouco, no dia 31 de outubro, quando Lutero, o monge Martinho Lutero, então afixou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, enrolei a língua para falar, as 95 teses protestantes, por isso Reforma Protestante, contra as práticas negligentes e contrárias à Bíblia da Igreja Católica. Vários fatores levaram à Reforma Protestante, vários fatores. Um deles foi a construção da Basílica de São Pedro, que foram levantadas vendas e vendas de indulgências e práticas totalmente contrárias à Bíblia. Nós vamos ver a romanização da igreja, que tem um vídeo que eu falo aí sobre Israel e essas coisas, sobre porque o Rap Israel fala um pouco sobre a romanização da igreja. Eu vou deixar o link no comentário. E devido à romanização da igreja, perdeu-se muito da raiz da igreja primitiva. Lutero ele quer restaurar isso. Primeiro, a ideia dele não é nem criar um movimento, é fazer a reforma mesmo dentro da igreja católica, acabar com essa romanização, essa prática de idolatria, essa prática da venda de indulgências, parar com essas coisas erradas. Outra coisa, as escrituras, o povo não tem acesso às escrituras. Existem inúmeros fatores, o comércio entrou dentro da igreja, e inúmeras causas a qual o Lutero e muitos antes deles, os pré-reformadores, pregavam contra. Com isso aconteceu a Reforma Protestante, e aí os reformadores, criaram esse conceito dos 5 solas da Reforma Protestante. Não sei se você sabe, mas como eu já falei no início, 5 solas não é 5 solas de sapato. Como alguém me falou aí no início do vídeo, que eu não vou falar quem é de novo. 5 solas de sapato, não é. 5 sola vem do latim, que significa somente. São os 5 somentes da Reforma Protestante. 5 somentes que não pode faltar. 5 somentes indispensável na vida de um cristão reformado. Primeiro, sola fide, que é só a fé, somente a fé. Enfatiza o valor da fé, que nós somos justificados pela fé, somos salvos pela fé e não pelas obras. E aí tem uma frase que eu anotei aqui que diz: nós não somos salvos pelas obras, e sim para as obras. Não somos salvos pelas obras, e sim para as obras. Então, para realizar obras, mas eu não faço obras para ser salvo, mas porque eu sou salvo, eu faço as obras. Então, Lutero ele enfatiza, a Igreja Católica ela falava que você tinha que fazer para ser salvo. Eles enfatizam que nós somos salvos pela fé, justificados pela fé. E aí vem o sola fide, somente a fé. Sola escritura, sola escritura, na verdade, né? Misturei. Sola escritura, que é somente a escritura.
A Reforma enfatiza que a Bíblia é a nossa única fonte de fé e prática. Nossa única fonte e regra de fé e prática. Não existe Flávio Joséfo, não existe tradição não sei da onde, não existe documento não sei da onde. Nossa única via de regra de fé e prática é a Bíblia, é as Sagradas Escrituras. E a Igreja Católica dizia que a tradição era maior que as Escrituras, quando que é ao contrário. As Escrituras são maior do que a tradição, porque as Escrituras não têm. As Escrituras são a palavra de Deus. Então, com isso, Lutero ele enfatiza isso. E vai se buscar a tradução da Bíblia. Tradução da Bíblia porque o povo entendesse, para que o povo tivesse a Bíblia no seu idioma. Esse foi um dos focos da Reforma. Era fazer com que o povo fosse como os bereanos. Enquanto ele estivesse falando, conseguisse conferir, conseguisse ver se era aquilo mesmo. Por isso que existiam muitas heresias dentro da Igreja Católica, porque muitos não tinham condições de conferir se era aquilo mesmo que estava sendo ensinado, se era aquilo mesmo, era a verdade bíblica que estava escrito. Então ele vai traduzir. E o fator primordial que ajudou esse sola escritura a acontecer foi a criação da imprensa. A criação da imprensa acontece paralelo ao início da Reforma. Isso foi efeito catalisador e alavancador da Reforma Protestante. Terceiro, sola Christus. Somente Cristo. Tudo converge em uma só pessoa. Tudo aponta para uma só pessoa. Cristo. Cristo é o foco da nossa vida. Cristo é o foco das Sagradas Escrituras. Tudo converge em Cristo. Tudo aponta para Cristo. Cristo é chave de interpretação bíblica. Esse é o lema da Reforma. Somente um caminho. Cristo. Não tem outro caminho. Esse é o lema da Reforma. Em um mundo de pluralidade ideológica, pluralidade cultural, pluralidade religiosa, a Reforma prega somente Cristo, somente um caminho. E naquela época existia a canonização, existiam vários santos, e Lutero prega contra isso. Não é isso que a Bíblia prega. A Bíblia prega que nós só podemos ser salvos por meio de Cristo. Cristo é o único caminho. Não existe outro mediador. O mediador, não existe uma mulher mediadora, como a igreja Lutero estava falando, que a igreja prega, essa igreja prega. Não existe o que a tradição prega, que outras pessoas intercedem por nós. Não, quem intercede por nós é Cristo. O mediador é Cristo e o caminho é Cristo, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. Somos salvos pela graça, não vem de nós, é dom de Deus, a gente não merecia, mas a sua graça nos alcançou. Somos salvos pela graça, a sua graça nos conectou. Isso, meu filho, isso mesmo. A graça nos conectou, a graça nos alcançou. E aí entra numa via da Reforma, que é o calvinismo. Por último, sola Deo glória. Somente a Deus a glória. Ou seja, existia inúmeras coisas, o papado, pessoas adorando, dando glória. Não estou falando que nós devemos honrar os líderes, mas aí existia a glorificação dos templos, glorificação de imagens, glorificação das pessoas, e a Bíblia é contra isso. Somente Deus é digno de glória. E esse é o quinto lema da Reforma. Então, gente, é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos conteúdos que estão muito bom. E deixe o seu like. Deixe o seu like, né, filho? E compartilhe para quem você conhece. Deus abençoe sua vida, graça e paz.